adoramos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Nós andamos por fé, porque o dia que nós andarmos por aquilo que a gente vê, já estaremos mortos na mesma hora, Jesus. Mas o Teu povo, nós aqui caminhamos por fé, com passos proféticos, com milagres, de fé em fé, de glória em glória, vendo o Teu poder se manifestando em nós, Jesus. Aleluia. É assim que nós caminhamos. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos acender a lei. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Deus é bom, amém? Deus é bom. Grandes coisas fez o Senhor aqui. Aleluia. Que a nossa alma possa se alegrar, possa exultar em alegria por tudo que o Senhor tem feito, queridos. Falar um pouco sobre isso. É tempo de nós olharmos ao nosso redor e começar a perceber e compreender tudo que Deus tem feito. Às vezes o povo está ali com uma mente fechada, limitada, olhando só um pouquinho à sua frente, mas é hora de nós ampliarmos a nossa visão. Repete assim comigo, é hora de ampliarmos a nossa visão. Ampliarmos a nossa visão. Porque Deus tem feito tantas coisas nas nossas vidas, e parece que o povo continua um povo duro, um povo que não se humilha, não se prostra, um povo que não vem para a casa do Senhor, um povo que continua ali, talvez resistente, mas quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas. Eu estava esses dias pensando e buscando o Senhor e buscando a sua palavra. Queridos, como Deus ele tem sido, como Deus é um Deus tão perfeito. Ontem mesmo eu estava conversando com os meninos depois do evangelismo. A gente estava ali compartilhando algumas coisas a respeito da perfeição de Deus. E como Deus é um Deus perfeito, queridos, que faz tudo de uma forma muito bem articulada e planejada. Como Deus ele tem um controle absoluto. Repete isso comigo, fala assim, controle absoluto. Controle absoluto. É isso que Deus tem sobre a minha, a sua vida e sobre todas as coisas, queridos. Eu estava conversando lá sobre diversos assuntos, mas a gente viu como Deus ele é perfeito, Ele é o Criador de tudo, Deus seja talvez não é o mais perfeito dos engenheiros, o mais perfeito dos criadores, de tudo. Deus ele é, não é a gente estava conversando ontem lá no Japas. Só que o povo de Deus, vê se você vai concordar comigo que eu vou falar. Nós cremos até, entendemos a perfeição de Deus, amém? A gente crê nisso, amém? Aleluia. Cremos no controle de Deus, daquilo que Deus tem. Mas me parece que, às vezes, quando envolve alguma situação nas nossas vidas, nós esquecemos de toda essa perfeição de Deus. Quando tem alguma situação, algum caos, alguma luta, algum deserto, parece que eu me esqueço desse Deus que é perfeito, que é um Deus articulador, um Deus engenhoso. Nós parecemos que esquecemos quando envolve alguma coisa que nós passamos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Parece que eu esqueço de um Deus maravilhoso, de um Deus fiel, um Deus forte. Parece que quando envolve a minha situação, a minha vida, quando aperto o meu calo, parece que eu esqueço. Parece que eu já não creio mais nessa perfeição toda de Deus. Parece que eu já não confio mais tanto assim, que Deus ele tem o controle de tudo. Parece que eu já... Amém? Deixa a movimentação rolar aí. Se liga na movimentação espiritual aqui. Amém, querido? Você vai ver... deixa acontecer a movimentação. Glória a Deus. Se liga aqui. Amém? Amém. Vou ficar movimentando aqui para você olhar para mim. Quando envolve as nossas vidas, parece que nós esquecemos de tudo.
Mas nessa noite eu creio que Deus ele quer nos lembrar de algumas coisas. Aleluia. Ele quer tocar nos nossos olhos espirituais para que a gente abra a nossa visão em nome de Jesus. Amém. Abre comigo lá em Isaías 55. E aí, pensando sobre essa perfeição toda de Deus, eu começo a entender, e a palavra diz aqui que nós vamos ler, que Deus ele tem planos e sonhos para as nossas vidas muito maiores do que os nossos. Amém? Vocês creem nisso? Aleluia. E quando eu falo de sonhos e planos, eu penso assim que quando eu estou em Deus, vivendo com Deus, a minha vida faz parte de um plano determinado pelo Senhor. Amém? Amém. Porque aqui em Isaías 55, 8 diz assim, ó. Estão comigo? Está lá atrás também? Porque os meus pensamentos, isso é Deus falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Deus está dizendo assim, em outras palavras, ô ser humano, ô meu filho, minha criação, abre os seus olhos espirituais e para de pensar e de enxergar só até aqui, porque os meus pensamentos e os meus planos são muito maiores do que os de vocês. Vocês podem fazer sonhos, vocês podem imaginar as coisas, mas eu tenho tudo muito bem articulado para aqueles que são meus, e nós somos o Senhor, amém, queridos? Aleluia. E quando eu li esse texto, eu estava conversando ontem, eu li esse texto há um tempo, e ontem eu conversei, Deus me fez voltar a isso. Deus, ele, por ser um Deus tão perfeito e maravilhoso, ele ainda fala assim, a minha perfeição toda, ela vai se canalizar na minha e na sua vida, com sonhos e planos perfeitos. Sonhos e planos muito bem trabalhados e articulados por Ele. Então, homem, nós precisamos de uma vez por todas entender que os episódios que nós temos nas nossas vidas não são por um mero acaso, queridos. Fazem parte desses sonhos e planos que são muito maiores do que os nossos. Aleluia! Meu Deus. Esse negócio, esse tapete não ficou legal aqui não. Muito mole. Vou tirar esse negocinho. Já quase caiu umas 2 vezes aqui. Se eu cair, vocês não dão risada, por favor, tá? Pai, você que manja aí de fazenda, animal, como chama aqueles negócios que põe no burro ou no cavalo? Como? Não, para ele não enxergar, que ele só fica enxergando aqui. É, cabresto? Guia? Bom, vocês sabem o que é, vocês entenderam, eu não sei o nome desse. Viseira, guia. Tá. Geralmente eles põem nos cavalos, para não olhar para os lados. Geralmente põem nos burros, jumentos também, né? Às vezes o povo de Deus está andando assim, querido. Parece que tem esse negócio aí, cabresto, guia, sei lá qual que é o nome, e não enxerga mais nada, só está enxergando, ai minha luta, ai minha dor, ai minha situação, e não está vendo que ao redor Deus está fazendo tantas coisas ao nosso favor, queridos. Deve ter um nome certo para isso aí, cara. Antônio, vamos ver. Antônio é um acessório que se coloca para limitar a visão do animal. É isso mesmo, olha aí a cara do anjo. Antônio. Vocês conheceram essa, não? Também não conheci. Antônios. Eu creio que hoje Deus vai tirar os nossos antônios espirituais em nome de Jesus. Aleluia. Ficou bonito, nossos antônios espirituais. Deus vai tirar isso, eu creio que
queridos, em nome de Jesus. Amém. É tempo do povo de Deus abrir a sua visão, de acordo com a palavra e com a fé que nós temos no nosso coração, e enxergar tudo o que Deus está fazendo. Não podemos andar assim como os jumentos, como os burros. Não podemos ser um povo assim, queridos. Não estou nos xingando, mas a gente não pode andar que nesses animais presos, com uma visão limitada. É hora de abrirmos a nossa visão e enxergar que os sonhos e planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então não vamos ficar presos nos nossos sonhos e planos, queridos. Deus, Ele, tudo que eu creio, de novo, para nós que somos do Senhor, amém? Aleluia. Porque aqueles que não são de Deus estão na mão de, sei lá, do homem, do mundo, do diabo, o diabo a quatro, como se fala aí. Mas nós que somos de Deus estamos debaixo do poder de Deus. E aqueles que estão debaixo do poder de Deus estão debaixo do controle de um Deus que é soberano, é perfeito, que tem sonhos e planos perfeitos. Então, eu não posso mais achar que uma situação que eu passo é um mero acaso, ou murmurar, ou questionar. Não posso mais, queridos. Eu creio que nessa noite, esse texto de Isaías 55, 8 e 9 que nós temos, vai ser a resposta para todos os seus questionamentos, em nome de Jesus. Quando vocês perguntar, mas Deus, está passando o tempo, Deus não está acontecendo, Deus sabe o que você vai fazer, você vai voltar para esse texto e ler. Eu não vou me preocupar com o tempo, com as circunstâncias, porque os seus sonhos e os seus planos, Deus, são muito maiores do que os meus, aleluia. Isso é um povo com uma visão aberta, não é um povo como um jumento com seus antolhos, não é assim, queridos. Eu creio que muitas vezes eu também carrego os meus antolhos. Gostei pra caramba dessa palavra, glória a Deus, meu, vamos usar mais aí na pregação. Eu creio que eu também carrego os meus, porque em algumas situações eu me questiono, eu vejo, eu falo, e parece que eu estou com aquela visãozinha ali travada. E quando Deus está movendo os céus e terra em favor de um filho dele, queridos, e nós não estamos enxergando, parece que nós fazemos planos, nós temos sonhos, mas são planos limitados com aquele que está assim, ó. Até quando você vai continuar com os seus sonhos limitados, com os seus planos humanos que são falhos? Até quando continuaremos assim, queridos? É hora de colocarmos tudo nas mãos de um Deus perfeito, um Deus engenhoso, um Deus articulador, um Deus fiel e maravilhoso, que tem, além de tudo isso, Ele olha para mim e fala: eu estabeleço na sua vida planos e sonhos muito maiores do que os de vocês. Aleluia. Vocês estão entendendo, queridos? E Deus foi começando a falar comigo nessa palavra. Eu falei: Deus, mas sei lá, me mostra na Bíblia, eu quero ter alguma coisa que me fale disso, para aquilo entre no meu coração. E aí esses dias eu até preguei sobre José, um aspecto da vida de José, e Deus falou: volta lá para José. E Deus me trouxe algo que eu quero te trazer, uma revelação tremenda nessa noite, queridos. Eu quero compartilhar com você uma revelação tremenda que Deus colocou no meu coração. E que de uma vez por todas aquilo mudou a minha vida. E me tirou os questionamentos, me tirou as minhas dúvidas. Porque essa revelação mostrou para mim, mostrou para o meu coração, trouxe ao meu coração a perfeição de um Deus que, quando Ele tem um plano na vida de alguém, Ele faz de tudo para que esse plano seja executado, queridos. Amém? Vocês não podem ser frustrados, queridos. Sabe qual que é o plano mais perfeito que Deus um dia já fez? Sabe como que se chama esse plano? Jesus. Jesus foi o plano mais perfeito de tudo que Ele já criou, que Ele já articulou, que Ele já preparou. Jesus ter vindo aqui na terra para salvar a humanidade foi o plano mais perfeito da história de todos os séculos e tudo. Jesus. Fala assim: Jesus é o plano mais perfeito de Deus. Aí Deus me levou a José. Eu falei: Deus, o que tem a ver a respeito de Jesus? O que tem a ver voltar lá para José? E eu quero trazer essa revelação para você entender a engenhosidade de Deus, queridos. Amém?
como Deus ele é perfeito. Eu anotei aqui alguns passos básicos, alguma sequência aqui para não me perder, por isso que eu estou procurando aqui. Olha como Deus, quando ele tem um plano a ser executado, e diz lá em Isaías, desculpa aí, foi o cordeiro. O cordeiro está vindo aqui. Esse não é o cordeiro de Deus. É o cordeiro do almoço lá com meu pai, fez um cordeiro assado lá que estava bom em Jesus. Amém. Desculpa aí falar disso, se vocês estão com fome aí, glória a Deus. Amém. Então, quando Deus ele estabelece um plano perfeito na vida de alguém, ou quando ele tem algo, esses sonhos que são muito mais elevados, então ele move tudo para que esse plano seja executado. Então, quando nós falamos de Jesus, que é o plano mais perfeito da humanidade, eu creio que desde o princípio, que nós vamos ler aqui em Gênesis, esse plano já começou a ser executado. Amém? Você crê nisso? Amém. Então vai pegando a revelação aí. Não se distrai para você não ficar, não perder depois, falar, pô, o que o cara falou, velho? Não se distrai, amém, queridos? Amém. Não deixa nada roubar a tua atenção para você entender de uma vez por todas, ampliar a tua visão, tirar os seus o quê? Os seus? Os olhos, olha aí, obrigado. De uma vez por todas, tirar os nossos antolhos espirituais. Então, quando Deus me falou do plano perfeito, que é Jesus, ele me levou até o princípio, que é lá em Gênesis. Gênesis 37, na verdade não precisa abrir, queridos, eu vou ler alguns textos, vai ficar complicado, então, mas depois você lê, se quiser, do 37 ao 45, você vai entender tudo, tá? Mas então lá no 37, vocês acho que a maioria conhecem a história. José ele tem um sonho, ele conta com os seus irmãos, e nesse sonho ele fala que ele iria se sobressair sobre os irmãos ficam com inveja, com ciúme. O que eles fazem? Os irmãos vendem José, colocam numa cova e depois vendem José para o Egito. Isso está lá no 37. E fala que José ele tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos ao Egito. 17 anos. Aí depois continua ali no 37, José ele é vendido, ele vai para a casa de Potifar, ele é preso. Vocês lembram, vocês conhecem a história, na verdade eu não quero repassar, eu quero no final fazer algo que Deus está me colocando, então eu não vou, ler muito para não ficar extenso. Aí José ele vai preso, na prisão ele interpreta os sonhos do copeiro, vocês lembram disso? E os sonhos acontecem, depois naquela prisão Deus coloca ele ali por honra na prisão, até que no 41, Faraó tem um sonho, e os caras falam, tem um cara na prisão lá, um jovem que interpretou os sonhos aconteceram. Aí Faraó vai lá e fala, manda trazer José, e José interpreta o sonho de Faraó. Eu li aí no 37 a 41 essa história. E nesse tempo da prisão, então, ele foi vendido com 17, e pelo menos 3 anos ele passou na prisão. A palavra não dá um detalhe, mas em torno de 3 anos ele passou nessa prisão. Até que chegou até Faraó, revelou o sonho de Faraó, e vocês sabem que Faraó fica maravilhado com aquele sonho, e lá no 46, vamos lá, 46, pode ler, vamos ler, Gênesis 41, 46, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, ele revelou o sonho de Faraó, Faraó o coloca como governador do Egito, ele tinha então 30 anos quando isso aconteceu. Então, do tempo que ele foi vendido até ser governador, se passaram 13 anos. Foram 13 anos de escravidão, no meio da escravidão, um cárcere, até que viesse a se tornar governador do Egito. 30 anos se passaram. Então assim, de novo, José foi lá, falou o sonho para os irmãos, foi colocado numa cova e vendido ao Egito. Aí lá vendido ao Egito, ele vai para a casa de Potifar, ele é preso, na prisão ele revela os sonhos, chega até Faraó, olha como os acontecimentos vão acontecendo até que ele se torne governador do Egito. E o sonho de Faraó, que José revelou, é que haveria um tempo de fartura na terra, de 7 anos, e na sequência um tempo de fome, pobreza, escassez, de miséria por mais 7 anos. São as vacas magras e as vacas gordas do sonho de Faraó. E olha como são as coisas, como Deus ele é perfeitamente articulador e maravilhoso, e ele faz tudo de uma forma
muito bem detalhada e articulada, queridos. Deus, ele permitiu que tudo isso acontecesse para que José, uma vez sendo governador do Egito, e Faraó fala: você vai ter o domínio sobre todas as coisas, o que você mandar fazer, eu vou fazer. Então José, usado por Deus, ele fala assim: beleza, Faraó, eu interpretei o teu sonho, então nesses 7 anos, vamos o quê? Vamos guardar o trigo. Então ele fala aqui, ó, e a terra produziu nos 7 anos de fartura, estou no 41, 47. Nos 7 anos de fartura, mãos cheias, então José ordenou que o quê? Ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, 49, ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Olha, José estava sendo usado por Deus para ajuntar o trigo, porque ele saberia que viria 7 anos de miséria e fome. Mas olha, vai entrando na revelação. Está entrando aí comigo, filho? Amém. Aí José tem os filhos e tudo mais. Aí passaram esses 7 anos de fartura, começaram a entrar o tempo de fome. E a palavra diz que então o Egito, por causa de José, que tinha sido um cara sábio no seu governo, ele juntou o trigo, então falou que todos os povos começaram a ir até o Egito para pegar comida, porque não havia mais comida em mais lugar nenhum. Aí em 42, começa, vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando para os outros? Vão até o Egito tentar buscar comida lá. Vocês conhecem também a história, né? Então os irmãos de José vão até o Egito. Aí José, primeiramente ele não revela a sua face, ele não fala que é irmão. Enfim, tem várias histórias. Então no 42 os irmãos de José descem ao Egito, voltam do Egito, depois os irmãos de José descem outra vez do Egito. Aí no 43, os irmãos de José se jantam com ele. E aí José começa a falar com seus irmãos, quer provar o coração deles e tudo mais. Mas vamos até o 45, que é onde eu quero chegar na revelação que eu vou dar para vocês, de como Deus ele é perfeito, e como Deus é um Deus articulador, e um Deus maravilhoso, queridos. Lá em Gênesis 45, no 3, então José, naquele momento, ele mostra a sua face, e ele se dá a conhecer a seus irmãos. Então no 13 disse assim, e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai, que é Jacó? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da face. Eles achavam que José já estava morto, mas José estava lá, como governador do Egito. E no 4, disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse a ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Queridos, vai se ligando aí, vai se ligando aí. Olha no 5. Então agora eu quero que vocês abram o coração. Olha como Deus ele é um Deus perfeito e maravilhoso, queridos. Como tem realmente sonhos e planos perfeitos. E quando ele tinha um plano que era Jesus, tudo que Deus fez, olha como as coisas são. Deus ele tinha um plano para a humanidade, que esse plano se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Então quando ele criou tudo e as coisas foram acontecendo, ele já tinha um plano no coração. Deus já tinha um plano no seu coração. Então tudo que ele fez foi pensando nesse plano. Assim é na minha e na sua vida. Ele tem sonhos e planos perfeitos. Então tudo que ele faz é pensando nesses sonhos e planos perfeitos, amém, queridos? Amém? Vocês estão entendendo isso? Amém. Amém. Então, voltando aqui, tendo como referência aqui o plano que é Jesus, que eu estou trazendo para vocês. Então, 45, 5. Agora, pois, José começa a falar para os irmãos: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por haveres me vendido para cá. Então o homem de Deus, José, começa a entender o que o profeta Isaías iria dizer, que os sonhos e planos de Deus são muito maiores do que os nossos, amém? José, depois de 13 anos, desculpa, e aqui já se passaram mais alguns, mas depois de mais de 10 anos, José começa a ter uma revelação do poder de Deus, da soberania dele, e do poder maravilhoso do nosso Deus perfeito. Ele fala: não vos
a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos. Pelo que 7, está no 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardarmos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. E sabe qual que é a revelação que eu te trago, queridos? Sabe para quem que ele estava falando isso? É para um irmão dele chamado Judá. Então ele fala: Judá, não se preocupe porque você me vendeu. Porque foi Deus que me trouxe para conservar a sua geração. Deus me permitiu ficar preso. Deus me permitiu revelar os sonhos da prisão. Deus me permitiu revelar os sonhos de Faraó. Deus me colocou para o governador do Egito. E como governador eu juntei mantimento para conservar a sua sucessão, Judá. Eu te pergunto, quem é a sucessão de Judá, queridos? É Jesus, queridos. É Jesus. É o leão da tribo de Judá. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Sabe quem é a sucessão de Judá? Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, queridos. Então tudo Deus permitiu na vida de José, para que ele, como governador do Egito, pudesse ser um instrumento para a sucessão de Judá, que um dia viria a ser o nosso Salvador, Jesus Cristo, queridos. Cara, eu achei sensacional essa revelação que Deus me deu, cara. Porque quando eu olhei para isso, eu não posso mais ver uma situação na minha vida, uma luta, uma enfermidade e achar que aquilo é por um acaso. Deus, Ele tem o controle. E quando Ele tem um sonho e plano para mim, queridos, esses sonhos e planos são perfeitos e muito bem articulados por Deus. Aleluia! Glória a Deus! E talvez José, quando disse isso, ele entendeu de novo, de uma forma profética, o que Isaías estava declarando. De uma forma profética, ele está falando: Judá, não se preocupe, a tua sucessão está salva, Jesus Cristo virá de você, Judá. Então não pese o teu coração porque você me vendeu, porque foi Deus que permitiu, para conservar a sua sucessão nessa terra. Aleluia! Olha como Deus faz, quando Ele tem um plano, queridos. A sucessão de Judá é o nosso leão da tribo de Judá. Aleluia. E se José não estivesse como governador do Egito, Faraó não ia juntar mantimento. E se Faraó não juntasse mantimento, o povo hebreu, que eram poucos na casa de Jacó, a palavra diz que eram 70 pessoas, iriam morrer e o povo hebreu acabaria. E da onde viria Jesus? Mas quando Deus tem um plano, esses planos não podem ser frustrados, queridos. Quando Deus tem um propósito, é aí que Isaías fala lá no 55, são muito maiores do que os nossos, muito mais elevados. Então quando nós cremos nisso, nós não mais andamos com a força do nosso braço, não mais andamos aí batendo a cabeça, não. Nós nos prostramos, nos rendemos e deixamos Deus controlar o nosso barco, queridos. Nem que nos leve para águas turbulentas, como meu pai deu a visão semana passada. Porque a água calma e parada, às vezes não é a vontade de Deus para nós. Às vezes é a água turbulenta, às vezes é a cova do Egito, às vezes é a escravidão, às vezes é o tempo na prisão. Mas é Deus que está fazendo, porque Ele tem sonhos e planos perfeitos, queridos. O leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, foi mantido, a linhagem de Judá, para que viesse Jesus, foi mantida por um propósito na vida de um homem que passou 13 anos escravo. Talvez José, até esse momento, no 45:5, que ele diz: não pese o vosso coração, porque Deus me enviou. Talvez até esse momento, ele tinha os seus antônios espirituais, talvez não estava entendendo nada. Mas quando o homem de Deus busca a face do Senhor, então Deus, Ele amplia a nossa visão. E Ele fala, e aí José nesse momento teve a visão ampliada e falou: há 13 anos vocês me venderam, mas foi Deus que me permitiu para conservar o povo hebreu nessa terra, queridos. Nós somos a descendência espiritual desse povo que foi conservado por um plano de Deus na vida de José, queridos. Nós somos a descendência espiritual desse povo. Nós somos, queridos. Porque Judá se manteve nessa terra. E aí eu volto para a gente aqui.
Até quando vamos ficar com a nossa visão limitada, queridos? Olha, a gente está lendo o livro de Gênesis e até o livro de Mateus, quando fala de Jesus, são 39 livros, mas desde o princípio, o plano perfeito já estava sendo trabalhado por Deus. Aleluia. Eu te trouxe essa revelação, essa palavra, para que de uma vez por todas você abra a sua visão e não mais pense que as coisas estão acontecendo ali, por que não? É tempo de acabar com os nossos porquês e acabar com os questionamentos, é tempo de entendermos Isaías 55. Por que aconteceu isso? Por que meu casamento foi assim? Por que minha situação foi assim? Queridos, Deus tem um plano perfeito. E quando estamos em Deus, esses planos não podem ser frustrados. Aleluia. Então se lembre, quando você se questionar, se lembre dessa pregação, queridos. Da perfeição dos sonhos de Deus sobre as nossas vidas. Se lembre disso. Se lembre, queridos. A sucessão de Judá é Jesus, que foi salvo por um homem que passou por situações terríveis, mas que entendeu, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão. Aleluia. Ou que ele estava dizendo assim: Judá, não se preocupe, você fez parte de um plano perfeito de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Judá, não se preocupe, você fez parte. Nós estamos fazendo parte de um plano perfeito. Esse plano se chama Jesus. Eu creio que até no coração deles ele já tinha entendido isso. Eu creio. É tempo de abrirmos a nossa visão, queridos. Queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Guarda essa revelação com você, querido. Glória a Deus. Enfim, vocês conhecem aí, José ele chama Jacó, seus irmãos, para habitar no Egito, e ali eles puderam conservar o seu povo, puderam crescer, e foi no Egito que eles se tornaram um povo numeroso. Enfim, vocês conhecem toda a história. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Leão da tribo de Judá. Quando vocês ouvirem esse nome, vocês vão lembrar, eu creio, dessa passagem. Amém. Glória a Deus. Então não podemos mais ficar presos com os nossos antolhos espirituais. Não podemos mais, queridos. Aleluia. Mas e se eu não estiver entendendo, Beto? Se eu não estiver compreendendo? Lê Isaías 55, os meus sonhos, os meus planos são muito maiores do que os de vocês. Aleluia. Os meus pensamentos são muito mais elevados. Essa é a resposta para tudo. Você que nos escutou aí de casa, que essa revelação possa entrar no teu coração, mudar também o teu entendimento, em nome de Jesus. Vai em paz, querido. Amém. Glória a Deus.